Olá, pessoal. Como vocês estão? Como que estão os estudos? Vamos dar continuidade hoje ao estudo da lei orgânica do município de Palmeira de Goiás. Nós, na aula 1, abordamos o capítulo 1. Hoje vamos seguir do capítulo 2, das vedações. Então, o município ele é terminantemente proibido de estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles, ou seja, representantes de relações de dependência ou aliança. O que vem a ser isso? Ou seja, lá na Constituição Federal está determinado que o Estado é laico, está escrito lá que o Estado é laico. A lei orgânica vem reforçar isso, ou seja, proibindo que o município, através até dos seus órgãos, dos seus servidores, eles venham a estabelecer manifestação de fé, seja qual seja a fé dele. Enquanto cidadão, ele tem esse direito de manifestar, mas enquanto servidor, não. E a prefeitura em si, os seus órgãos, todos os seus bens, tudo que tem a ver com patrimônio e público, ele também não deve ser dedicado a esse tipo de manifestação, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, não fazer nenhuma diferenciação. Então, a legislação municipal ela aborda isso mais uma vez para que o município ele atue de forma laica, proibindo então qualquer atividade nesse sentido. Isso geralmente acontece de cair em alguns concursos, então é sempre bom reforçar. Outra atividade proibida do município é recusar fé em documentos públicos, ou seja, os documentos que eles mesmos produzem, eles precisam validar esses documentos. Criar distinção ou preferência entre brasileiros, ou seja, a questão de diferenciar um ou outro, né? Por alguma característica, por algum bem, seja lá um motivo que eles é proibido. Usar ou consentir que se use qualquer dos bens ou serviços municipais ou pertencente à administração indireta, fundacional que esteja sob seu controle para fins estranhos à administração. Então, tudo aquilo que é do governo, do município, seu bem, seu serviço, tudo isso ele é dedicado para a administração do município e não em prol de uma instituição, de outro, de um cidadão e de outro. É sempre pensando no coletivo, no interesse do bem comum, para a atividade que é fazer a gestão, a administração do município. Continuando aqui. Doar imóveis do seu patrimônio ou construir sobre eles ônus real, conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas, fora dos casos de manifesto interesse público, e salvo com expressa autorização da Câmara Municipal, sob pena de nulidade. Mais uma vez, aqui mostra a questão da legalidade. Aqui se consegue entender que precisa para que o município ele venha doar algum imóvel ou instituir uma tarifa, um ônus real sobre algum bem, ou conceder isenções fiscais, ou perdoar remissões de dívidas, ele precisa de autorização da Câmara Municipal. Não pode fazer isso sem estar determinado em lei. Senão, esse ato ele sofrerá uma nulidade, torná-lo nulo. Continuando, subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Aqui ele deixa claro que é proibido o quê? Utilizar esses recursos públicos para promover uma propaganda política, um partido. O caso é igual ao princípio da publicidade. Eu devo publicar, eu devo tornar público os atos da administração, mas eu não devo fazer a promoção de nenhum pessoal, de nenhum eleito, nenhum servidor. Não é possível isso. Isso é terminantemente proibido. Outorgar isenções ou anistias ou permitir a remissão de dívidas sem interesse justificado sob pena de nulidade do ato. No momento da legalidade, no momento de apresentar um projeto para criar isenções ou perdoar dívidas, reduzir essa dívida, algo desse tipo, o município ele precisa ter a autorização da Câmara Municipal e para ter essa autorização ele precisa justificar. Então tem que mostrar que essas isenções elas são positivas, são em prol do benefício do interesse do município. Também é proibido alienar bens de administração direta, indireta ou fundacional em qualquer hipótese, mesmo, ou seja,
vamos supor que tenha sido aprovado nos últimos 3 meses do mandato do prefeito, pela Constituição Federal. Como a gente vai ter uma mudança aí de gestão, né, possivelmente, pode ter uma continuidade, uma reeleição, se for o caso, mas como vai se iniciar um novo mandato, eu não posso alienar, né, vender esses bens perto do fim do meu mandato, porque isso implica para o próximo ano de atuação do município. Então, e por isso que é proibido. Continuando, da organização dos poderes, nós temos o do Poder Legislativo, da Câmara Municipal e suas atribuições. O Poder Legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, composta por vereadores eleitos por voto direto e secreto para uma legislatura de 4 anos, a iniciar em 1º de janeiro do ano seguinte. Isso é simples, né? Como ocorrer para todas as cidades. São condições de elegibilidade. Como eu comentei na aula 1, eu marquei algumas palavras porque elas são importantes. Então, toda vez que eu penso em algum prazo, durabilidade, geralmente esse tipo de conceito, de informação, costuma cair em prova. Então, eu sempre marco e sinalizo para que ajude a assimilar, a chamar a atenção para esses parágrafos. Então, para ser eleito como mandato de vereador, ele precisa ter nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos direitos políticos. Ele precisa ter feito o alistamento eleitoral, né? Tanto votar, para ser eleito, ele precisa já estar apto a votar. Ter a residência do domicílio eleitoral na circunscrição, então, na circunscrição, para ser vereador, ele precisa residir no município, estar filiado a um partido, ter idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. Outra informação que costuma cair é em relação ao número de vereadores, como é definida. Ela guarda a proporcionalidade com a população do município e será de no mínimo 9 e de no máximo 55. Como é que é definido o número da população? Ele é fixado a partir de um recenseamento ou estimativa feita pelo Instituto BGE e definido no ano anterior, né, no ano imediatamente anterior ao ano de eleições. Quando que é o ano de eleições municipais? Por exemplo, agora temos 2024. Então, em 31 de dezembro de 2023, a partir dessa estimativa ou recenseamento, vai ter o número de habitantes do município e vai ser definido o número de vereadores. Essa informação sobre o número de vereadores tem que ser estabelecida em até 180 dias, ou seja, até dia 30 de junho do ano de 2024, tem que estar definido e publicado por decreto sobre a respeito de, nas próximas eleições, quantos vereadores irão tomar posse. O que cabe à Câmara? A Câmara cabe, junto com o prefeito, né, ou seja, através da sessão do prefeito, legislar. A Câmara ela é formada para legislar a respeito de todas as matérias de competência municipal. E quais são os focos principais disso? São os assuntos de interesse local, que vai complementar, suplementar a legislação federal e estadual. Sobre quais assuntos? A saúde, assistência pública e proteção garantia dos direitos dos portadores de deficiência, a proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, como monumento, paisagens naturais notáveis e sítio arqueológico do município, impedir a evasão, destruição e descaracterização das obras ou artes de outros bens de valor histórico, artístico e cultural do município, a abertura de meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, a proteção ao meio ambiente, ao combate da poluição, ao incentivo à indústria e ao comércio, sobre a criação de distritos industriais, ao fomento da produção e da agropecuária e à organização do abastecimento alimentar, a promoção de programas de construção de moradias, melhorando as condições habitacionais e de saneamento básico, ao combate às causas da pobreza, aos fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, ao registro, ao acompanhamento e à fiscalização das concessões de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, ao estabelecimento e implantação da política de educação para o trânsito, a cooperação com a União e o Estado, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar, atendendo às normas fixadas em lei complementar federal, ao uso e ao armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, e as políticas públicas do município. Legislar também sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas, o orçamento anual,
o plano plurianual e diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Ou seja, cabe à Câmara de ela legislar, ou seja, autorizar, aprovar a proposta do LOA, do orçamento anual, do PPA, do plano plurianual e da LDO, da diretrizes orçamentárias. Também cabe à Câmara legislar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como sobre a forma e os meios de pagamento, a concessão de auxílios e subvenções, a concessão e permissão de serviços públicos, a cessão ou permissão de uso dos bens municipais e autorização para que os mesmos sejam gravados com ônus reais, a alienação e concessões de bens imóveis, a autorização para a aquisição de bens imóveis, salvo quando houver dotação orçamentária para o fim destinado ou nos casos de doação sem encargo. Então, a Câmara, ela não só ela faz a legislação, como a elaboração do orçamento, mas ela aprova, fiscaliza e controla a execução do orçamento. Então, cabe à Câmara, através de seus vereadores, fazer esse acompanhamento da administração do município. Cabe também legislar sobre criação, organização e supressão de distrito, observado a legislação estadual, a criação, alteração e extinção de cargos, empregos e funções públicas e a fixação de respectiva remuneração, ao plano diretor, dar denominação às vias e logradouros públicos, a guarda municipal, que é legislar sobre a guarda municipal, que é destinada a proteger bens, serviços e instalações do município, legislar sobre arrendamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, organização e prestação de serviços públicos, a exploração dos serviços municipais de transporte coletivo de passageiros e critérios para fixação de tarifas a serem cobradas, critério para permissão dos serviços de táxi e fixação de suas tarifas, instituição de feriados municipais nos termos de legislação federal. Então, a Câmara basicamente vai fazer toda a legislação que vai fazer a gestão do município, os seus serviços, as tarifas, os empregos, apesar dos empregos serem proposta, os cargos, né, criação, alteração e extinção, ser uma proposta que venha do prefeito, ela cabe essa permissão, ela vai vir da Câmara, vai ter que ir para a Câmara essa proposta para receber aprovação. Então, é importante a Câmara estar bem, ser promovida no sentido de que possa fazer todos os trabalhos necessários para acompanhar e auxiliar nas melhores decisões para o município. Essas são atividades da legislação às quais cabe aos vereadores na Câmara legislar. Mas compete também, de maneira privativa, à Câmara Municipal, privativamente, as seguintes atribuições: eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la na forma desta lei orgânica do seu regimento interno e elaborar seu regimento interno. Então, além disso, toda a administração da Câmara Municipal, ela vai partir da própria Câmara, é privativa da Câmara. Então, definir a mesa diretora e definir quem vai ser o presidente da sessão, o vice-presidente, e isso vai ser feito de que maneira? Do que está estipulado na lei orgânica e do regimento interno que vai ser confeccionado, que vai ser elaborado por eles. Cabe também privativamente à Câmara fixar a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, bem como a verba de representação do presidente da Câmara. Também exercer, com auxílio do Tribunal de Contas do município, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, provocar a representação dos organismos competentes, requerendo intervenção estadual no município quando houver violação do artigo 34 da Constituição Federal pelo prefeito. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixar a respectiva remuneração. A gente está falando aqui do pessoal que trabalha dentro da Câmara. Autorizar o prefeito a se ausentar do município pelo prazo superior a 15 dias. Então, o prefeito somente a partir de... só poderá se afastar do município por mais de 15 dias com autorização da Câmara. Autorizar o vice-prefeito a aceitar ou exercer cargo ou função de confiança, dentro do que está disposto no parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição Estadual.
fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo da administração indireta e fundacional. Julgar as contas mensais e anuais do município. Em que prazo? Em 120 dias, a contar de quando? Do parecer prévio do Tribunal de Contas do município. E se forem rejeitadas pelo serão imediatamente remetidas ao Ministério Público para os devidos fins. Também deve, privativamente, a Câmara processar e julgar os vereadores na forma desta lei orgânica e da legislação federal competente. Representar ao Procurador-Geral da Justiça, mediante aprovação de maioria simples dos seus membros, contra o prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais, pela prática do crime contra a administração pública, que deles tiver conhecimento. Também cabe privativamente à Câmara dar posse aos vereadores, ao prefeito e ao vice-prefeito, conhecer de sua renúncia e afastá-lo definitivamente dos cargos. Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. Criar comissões parlamentares de inquérito sobre fato indeterminado que se incluam na competência da Câmara Municipal, sempre que o requerer, pelo menos 1/3 dos seus membros. Então, 1/3 dos membros tem que fazer essa requisição para estabelecer uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, sobre algum fato que seja de competência da Câmara Municipal. Convocar os secretários municipais e ocupantes de cargo de mesma natureza para prestar informações sobre matéria de sua competência. Então, a Câmara também pode solicitar, convocar esses secretários para prestar essas informações. É fixado 15 dias, no máximo, o prazo para que esses responsáveis, os secretários, responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta do município, prestem essas informações e encaminhem os documentos requisitados. E se não atenderem esse prazo estipulado, cabe, faculta ao presidente da Câmara solicitar, de acordo, conforme a lei, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação. Solicitar informações ao prefeito municipal sobre assuntos referentes de administração, autorizar referendo e convocar plebiscito. Em alguns casos previstos na Constituição Federal e na Estadual para referendos e plebiscito, e dessa forma cabe à Câmara autorizar esse referendo e essa convocação. Também cabe a eles a decidir sobre a perda do mandato do vereador, nesse caso por voto secreto e maioria de 2/3, ou seja, de 2/3 do membro precisam votar a favor da perda do mandato, nas hipóteses que forem previstas nesta lei orgânica e na legislação federal competente. Conceder título honorífico a pessoas que tenham reconhecidamente prestado relevante serviço ao município. Não tem título honorífico quem não venha prestar serviço relevante. E para que esse título honorífico, de honra, ele tem que ser feito a partir de decreto legislativo após a aprovação de 2/3 dos seus membros. Sobre o funcionamento, instalação e da posse. Ela vai ocorrer no dia 1º de janeiro, dos vereadores. Eles vão se reunir em uma sessão solene, às 9 horas, com qualquer número. Então, se não aparecer todo mundo, não tem problema. O número que aparecer de vereadores vai ser realizado essa posse dos presentes. E a presidência da mesa, nesse dia, vai ser como vereador eleito com mais votos dentre aqueles que estiverem presentes, para se iniciar o trabalho de posse, que vai seguir a ordem de instalar a legislatura, ou seja, definir o ano de legislação, tomar posse, dar posse aos vereadores e receber o compromisso do prefeito e vice-prefeito, que também tomam posse na mesma data. Eles têm uma declaração solene a prestar, um compromisso, e vai ser chamado nome a nome dos vereadores para, depois do presidente prestar essa declaração, esse compromisso, os demais vão só dizer assim, eu prometo. Caso o vereador não tomar posse nessa sessão que foi prevista, ele tem que fazer isso com até 15 dias, senão ele pode perder o mandato, caso ele não tenha um motivo justo que seja aceito pela maioria dos membros da Câmara. No ato da posse e ao término da posse do mandato, os vereadores deverão fazer a declaração de bens, que vai ficar essa declaração arquivada na Câmara para constar da ata e o resumo.
Nessa reunião, vai ser feita uma sessão preparatória a partir do dia 1º de janeiro para ser feita a eleição da mesa. Vai ser uma votação secreta, que vai ser presidida pelo vereador mais votado dentre os presentes e tem que ser definida pela maioria absoluta dos membros da Câmara, que vão formar, elegerão os componentes da mesa, que vão estar automaticamente empossados. Feita a eleição, definiu quem serão eles estão automaticamente empossados. Se não houver um número legal, ou seja, não tiver a maioria dos membros presentes nessa eleição, serão convocadas diariamente até que essa presença dos vereadores seja a maioria para que possa ser feita essa votação. Caso nessa votação para o mesmo cargo, mais de um candidato receba o mesmo número de votos, vai ser feita uma nova votação e se continuar o empate, vai ser empossado o candidato mais idoso, né, de idade mesmo. Ela vai ser constituída a mesa diretora de um presidente e primeiro e segundo secretários. Se possível, vai ser feita uma representação proporcional dos partidos ou dos blocos que estão na casa que foram eleitos. Também é previsto um vice-presidente. Ele não vai compor a mesa, mas ele só vai substituir o presidente quando houver falta, impedimento ou afastamento e tiver que sucedê-lo na ocupação dessa vaga como presidente. O presidente da Câmara ele não vai fazer parte de nenhuma formação de comissão de inquérito. Essa mesa diretora, do presidente e dos dois secretários, primeiro e segundo, eles vão ter uma duração, esse mandato de 2 anos, podendo até ser reeleitos para a mesa, dentro dessa mesma legislatura, desses 4 anos desse mandato. Caso algum desses componentes, algum desses membros que compõem a mesa, venham a faltar, ser omisso, ineficiente no desempenho das suas atribuições regimentais, ele pode ser destituído dessa vaga a partir da votação de 2/3 dos membros. E aí vai ser eleito um outro vereador para completar o mandato. Caso esse membro que não está desempenhando as suas funções de maneira adequada seja o presidente, ele vai ser ocupado pelo vice-presidente. Então, caso seja o destituído, seja o primeiro ou segundo secretário, será feita uma nova eleição para completar o mandato. E haverá uma eleição para a renovação da mesa na última sessão do ano que final o mandato. Então, começou em 1º de janeiro, por exemplo, de 2025, né, que vai ter eleições em 2024, para o início do ano legislativo de 2025. Vai ser eleito no início de 2025 uma mesa diretora, 2026, na última sessão, vai ser feita uma nova eleição para que possa assumir o próximo mandato. Podem ser reempossados, né, se reconduzidos, continuar na mesa como representantes, os que estão, mas precisa ser feita uma nova eleição, para que darem continuidade automaticamente no primeiro dia do ano subsequente. E após a eleição da mesa, a Câmara entrará em recesso. Ela tem uma duração, né, um período desse ano, né, legislativo para acontecer. E aí se encerra esse ano, sempre na data da eleição da mesa, no caso do encerramento do mandato da mesa diretora. Sobre as comissões que a Câmara forma, elas vão ter comissões permanentes e especiais. As comissões, elas vão tentar fazer uma representação proporcional dos partidos e a essas comissões cabem, né, a razão da matéria de sua competência são discutir e votar em projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário, ou seja, quando não precisar que seja todos, e dentro do regimento, esse projeto de lei, se para ser votado, discutido, aí poderá ser formada uma comissão para tal, para realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, vão convocar, vão ter contatos com os representantes das comunidades, nesse sentido, e da sociedade, no modo geral, do município, né? E pode ser feito por uma comissão especial.
Também serve para, de competência das comissões, convocar secretários municipais ocupantes dos cargos da mesma natureza para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Receber petições, reclamações, interpretação ou queixa de qualquer pessoa contra atos, omissões ou entidades públicas, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, apreciar programas de obras e planos e para eles emitir parecer e acompanhar junto à Prefeitura Municipal a elaboração da proposta orçamentária, bem como a sua posterior execução. Então, essas câmaras especiais, essas comissões especiais, elas têm esse tipo de competência e atribuição. As comissões permanentes de parlamentares de inquérito terão poder de investigação própria das autoridades judiciais. É como se fosse um núcleo, né, para fazer um julgamento, além de outros que estão previstos no regimento interno da Câmara, que é formada a partir de 1/3 dos seus membros, né? Precisa ser feito um requerimento para a formação da CPI de pelo menos 1/3 dos seus membros, para apurar algum fato determinado e tendo um prazo certo para executar. Sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhada ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Qualquer cidadão ou entidade civil poderá solicitar ao presidente da Câmara Municipal que lhe permita emitir conceitos ou opiniões junto às comissões sobre o projeto que nelas se encontram para estudo. Existe uma maneira de solicitar esse pedido e ela precisa fazer esse pedido para participar, mas eles têm essa permissão para fazer isso, ou seja, tem esse direito. E o presidente da Câmara enviará o pedido ao presidente da respectiva comissão, a quem caberá deferir ou indeferir o requerimento, indicando, se for o caso, dia e hora para o pronunciamento e o tempo de duração. Quando é que ocorrerão as reuniões legislativas, né? A sessão da Câmara Municipal, ela vai ser anual, começando em 15 de fevereiro até 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Então, quando a gente falou lá sobre a votação da mesa, ela vai ocorrer, por exemplo, no dia 15 de dezembro, que é quando encerra o ano legislativo. Eu tenho falado sobre ano legislativo, mas a gente chama de sessão legislativa. Então, ela não pode ser encerrada, né? Chegou lá dia 15 de dezembro, dando exemplo, 30 de junho, na verdade, que é a LDO. 30 de junho, ela não pode ser encerrada em 30 de junho até que, né, não pode ser interrompida até que tenha-se a aprovação da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. As sessões ordinárias serão realizadas nos dias e horários já estabelecidos no regimento interno. Não poderá ser realizada mais de uma sessão ordinária ou uma extraordinária por dia, ou seja, eu posso ter as duas, uma de cada, e não mais de uma de cada modelo. As sessões extraordinárias serão convocadas com 3 dias de antecedência pelo prefeito, presidente da Câmara ou pela maioria dos vereadores, em caso de urgência ou interesse público relevante. Ou seja, a extraordinária só vai ocorrer em caso de urgência ou interesse público relevante, devendo ser tratada somente a matéria que tiver motivada. Então, as ordinárias são sessões comuns da Câmara para votação, acompanhamento, mas a extraordinária é porque surgiu algum interesse relevante, urgente, e vai ser solicitada pelo prefeito ou presidente da Câmara ou pela maioria dos vereadores, e para ser tratado somente daquele assunto, mas nenhum outro. Tem uma pequena diferença, que essas sessões ordinárias e extraordinárias, elas têm que ter um lugar próprio, né, um recinto destinado para esse funcionamento. Destinado para esse funcionamento. Caso não tenha, tem alguma coisa que impeça a utilização desse espaço, outra causa que impeça a utilização, elas podem ser realizadas em outro local, desde que designado pela mesa diretora. Já as sessões solenes, elas podem ser realizadas fora do recinto da Câmara. As sessões da Câmara são públicas, salvo deliberação em contrário, tomada pela maioria de 2/3 dos membros. Então, para que a sessão não seja de acesso da população em geral, precisa que a maioria de 2/3 dos membros, pelo menos, esteja a favor de que seja em secreto, por exemplo. E mesmo assim tem que ser um motivo relevante de preservação do decoro parlamentar. As sessões, elas só poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Então, vamos lá votar. Eu tenho 9
9 vereadores eleitos, que é o mínimo lá de Palmeiras de Goiás, de vereadores. Eu só posso abrir a sessão, dar início à sessão, se eu tiver no mínimo 3 vereadores presentes para a sessão. Então, a questão da importância da presença do vereador, senão não tem andamento na produção do município, no cuidado com o município. E os vereadores só vão estar presentes depois de assinar o livro de presença e participar do trabalho do plenário e das votações. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, desde que no exercício do mandato e na circunscrição do município. Eles não podem lá expressar as opiniões e palavras dele fora desses ambientes e sem estar no exercício do mandato, enquanto pessoa física, por exemplo. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar perante a Câmara sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiam ou deles receberam informações. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos em regime eterno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores. Quando a gente fala aqui das abusos das prerrogativas asseguradas aos vereadores, ou caso eles usem por eixo de vantagens indevidas. É incompatível com o decoro parlamentar. Então, no caso dele não ter, que eles gozarem da inviolabilidade por suas opiniões, eles não podem abusar disso e também perder, né, o decoro parlamentar. Porque a gente tanto ouve aí falando sobre de um político estar sem decoro, nesse quesito. Das incompatibilidades. Então, o que os vereadores não poderão? Também costuma cair esse tipo de informação na prova. A partir da expedição do diploma, então, eles estiveram lá, foram votados, tiveram um número de votos que estão de acordo com a sua eleição. E depois desse momento, a gente tem a posse. Então, aqui é o momento que eles recebem o diploma de que receberam o número de votos para serem eleitos, e a posse é quando eles já façam um compromisso com o município. O que eles não podem, a partir dessa eleição? Firmar ou manter contrato com o município e todos os envolvidos, né, autarquias, empresas públicas, fundações ou empresas concessionárias de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer causas uniformes. Ele entrou na concorrência, digamos, comum, simples, aí eles podem, num contrato lá, por exemplo, que é livre de licitação de uma consultoria, mas que ele entrou junto com os outros, está obedecendo o contrato tudo certinho, não tem nenhuma preferência. E também não pode, né, que não poderão aceitar ou exercer cargos, funções ou empregos remunerados, inclusive que possam ser demitidos nas entidades constantes ali dessas empresas públicas, seja de administração direta ou indireta, eles não poderão assumir cargos ou funções. E desde a posse, o que eles não podem? Eles não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresas que gozem de favor decorrente de contrato celebrado com o município, ou nela exercer função remunerada nessas empresas. Ocupar cargo ou funções que sejam demissíveis, aquela da questão da linha, nesses itens, salvo o cargo de secretário municipal. Então, ele ficou vereador e o prefeito convocou ele para ser secretário municipal do meio ambiente. Aí, nesse caso, que ele pode exercer essa função. Ele pode ser um secretário convocado, mas ele não pode fazer algum outro tipo de cargo ou função dentro da administração direta e indireta. Também não pode patrocinar causa em que seja interessada em qualquer necessidade. Então, ele não pode ir lá representar algum interesse, vamos supor, que ele ganhe com isso, junto a essas entidades. E nem ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. Então, ele só pode ocupar um mandato eletivo, né? Então, um cargo. Ele não pode ocupar mais de um. Quando o vereador pode perder o mandato? Também é uma questão que costuma cair em prova. Se ele infringir qualquer das proibições anteriores que a gente falou sobre a questão do diploma e da posse, que ele não pode participar de empresa, ter nenhuma vantagem em relação ao contrato junto à administração direta, indireta, assumir mais de um cargo. Então, se ele infringir, ele pode perder. Se ele for, alguma atitude dele, procedimento dele for declarado incompatível com o decoro parlamentar, que se trata do quê? Se trata do abuso de prerrogativas, que são asseguradas aos vereadores, e da percepção de vantagens indevidas.
e no caso também dele deixar de comparecer em cada sessão legislativa, que é o ano legislativo, tipo 2025 inteiro, ele deixar de participar da terça parte das sessões ordinárias. Se ele não tiver em licença ou missão oficial, ele pode perder o mandato. Também pode perder o mandato se tiver suspenso os seus direitos políticos, ou se a Justiça Eleitoral assim decretar, ou no caso de uma condenação criminal em que tenha sido transitada em julgado. No inciso 1, 2 e 6, ou seja, infringiu as proibições, atitude diferente incompatível com decoro parlamentar ou sofreu condenação criminal, ele pode perder o mandato a partir, vai ser decidido isso, de uma votação secreta com 2/3 dos membros. Ou, no caso, por provocação da mesa diretora ou mediante provocação do partido político representado na Câmara Municipal, sendo ali assegurada a ampla defesa. No caso dos incisos 3, 4 e 5, ou seja, deixar de comparecer às sessões, perder os seus direitos políticos, ou a Justiça Eleitoral decretar, essa perda do mandato, ela vai ser simplesmente declarada pela mesa diretora de ofício ou mediante provocação dos seus membros, sendo que ainda assegurada sua ampla defesa. Então, não vai precisar de uma votação. Quando ele está incompatível, ele está em uma atitude condenável, né, em questão de condenação criminal, em falta de decoro parlamentar ou infringir, vai para a votação. Quando é uma questão política, né, de direitos políticos, de justiça eleitoral, e aí, então, nesse caso, ou for a falta das sessões, ou seja, não está fazendo suas atribuições de maneira adequada, vai ser simplesmente decretado pela mesa diretora. Só comunicado. Eu vou encerrar por aqui, pessoal. Vou continuar num outro vídeo. Ficou um pouquinho longo esse. Vou tentar fazer um pouquinho mais acelerado. E vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada por acompanhar. Espero estar ajudando vocês. Foco no foco. Bora lá. Vamos estudar.